Olá, boa noite. Está na cadeia o suspeito de matar esse jovem que aparece aqui no LED. O crime aconteceu em junho do ano passado em uma lanchonete na Serra. A suspeita era de latrocínio, mas as investigações apontaram que o jovem foi morto por ciúmes. O operador de máquinas Marcos Paulo Venturim, de 28 anos, foi morto durante um encontro romântico em uma pizzaria na Serra. Na época, todos pensavam que se tratava de um assalto, inclusive a moça com que ele se encontrou. Entrou um bandido, pegou o telefone dele. Só que na hora que ele pegou o telefone, a pessoa, no susto, e o rapaz atirou. Mas durante as investigações, a polícia descobriu uma trama bem articulada de um assassinato. Nós fizemos uma operação e conseguimos encontrar o indivíduo lá na casa dos seus pais, em Santa Leopoldina. Esse indivíduo, então, no momento da prisão, ele confessa o crime, mas na delegacia ele expõe todos os detalhes do crime. O rapaz estava descostas quando foi baleado, o que indicava que ele não tinha reagido ao suposto roubo. Somada ao fato dos funcionários não terem ouvido o anúncio de assalto, de ação ter sido muito rápida, nos levou a começar a investigar também a linha de homicídio. Na verdade, o assassino sabia muito bem quem era Marcos Paulo. A vítima mantinha um relacionamento amoroso com a ex-mulher do autor. Mas a artimanha que ele usou para descobrir isso surpreendeu até mesmo a polícia. Foi mantendo conversas falsas com Marcos Paulo que o criminoso encontrou outro momento para agir. A vítima estaria se relacionando com a ex-mulher do autor. E como ele descobriu isso? Em certo momento, como ele continuava a frequentar a casa da ex-mulher por terem um filho em comum, ele pega a digital da mulher enquanto ela dorme e desbloqueia o celular. Há relatos, inclusive, que ela possa ter sido dopada para que ele conseguisse esse intento, que era desbloquear o celular. Então ele tem acesso às conversas que ela havia tido com a vítima. E aí, tomado de fúria, ele então segue a vítima até o estabelecimento comercial, a pizzaria, espera por 20 minutos, vai até a vítima, executa a vítima. O assassino ainda vendeu o celular da vítima por R$700. Fica o alerta, então, para a população para tomar cuidado com esses encontros virtuais, Ganhou liberdade o homem que decepou a mão de um colega de trabalho com um facão durante uma briga em Vila Velha. A justiça determinou que ele fosse solto sem pagar fiança. A briga começou por causa de um refrigerante. Os funcionários de uma empresa chegam para trabalhar. Uma rotina que se repete dia a dia. Até que a tranquilidade acaba quando este outro funcionário atravessa a rua e corre até os outros colegas. Ele tem um facão na mão. Em poucos segundos a situação muda. O agressor começa a discutir com um deles. O rapaz se afasta e o agressor vai atrás e desfere um único golpe. E nesse golpe, decepa a mão do colega que está desarmado. Repare a violência da agressão. A vítima corre e no lugar do golpe fica a mão do rapaz. Conversamos com uma representante da empresa que preferiu não ser identificada. Ela contou que a confusão entre os dois funcionários começou dentro da empresa, lá no galpão, na hora do café da manhã. Só que a turma do Deixa Disso entrou em campo e amenizou o problema. Todos acreditavam que a confusão já teria terminado. Quando os dois saem do galpão, e vocês já viram o que aconteceu. Quando a polícia chegou aqui, o agressor contou uma história bem diferente para os policiais. Disse que teria pego o facão para se defender da vítima que o ameaçou de morte e que teria tentado dar o golpe nas pernas dele, só que ele teria colocado a mão na frente e ela acabou decepada. Só que, como vocês viram nas imagens, a situação foi totalmente diferente. A vítima foi socorrida pelos colegas que, na hora da agressão, tentam conter a hemorragia. Foi no carro da empresa que ele foi levado ao hospital Antônio Bezerra de Farias. E apesar da rapidez do socorro, não teve como reimplantar a mão. Ele passa bem, fez até este vídeo no hospital. A discussão que aconteceu dentro do galpão ainda não tem um motivo certo. O agressor contou para a polícia que foi tirar satisfação sobre um comentário feito sobre um colega. Na rua, a outra versão é de que a discussão envolvia um refrigerante. A própria empresa, onde os dois trabalham como ajudante de obra, está apurando para saber o que de fato aconteceu. O agressor e a vítima trabalham há tempos nessa empresa, que presta serviço para a Cesan,
e está localizada em Jardim Marilândia, Vila Velha. Até ontem, não havia sido registrado nenhum problema envolvendo os dois. Que absurdo, né, gente? Olha, o suspeito é Samuel Moreira Rodrigues da Silva, ele tem 29 anos e está proibido agora pela Justiça de sair da Grande Vitória. A empresa onde a vítima e o suspeito trabalham afirmou que está prestando assistência aos envolvidos e avaliando as providências legais que serão adotadas. Uma cadeirante caiu de um ônibus no momento em que desembarcava do coletivo em Cariacica. Os passageiros fizeram essas imagens da senhora caída no asfalto com um sangramento na cabeça. Ela descia do coletivo pelo elevador quando aconteceu esse acidente no bairro Bela Vista. A Ceturb lamentou o fato, diz que já notificou a empresa para apurar as causas desse incidente e as medidas que serão adotadas para auxiliar a vítima. Diz também que o ônibus passou por uma vistoria há 3 meses e o elevador também foi verificado. De qualquer forma, o carro já foi recolhido e as imagens foram solicitadas para ajudar a esclarecer o fato. Foi encontrado em Cova Rasa o corpo do comerciante de Marechal Floriano que estava desaparecido. O suspeito foi preso no Rio de Janeiro com o carro da vítima. O corpo do comerciante foi encontrado nesta área de mata de difícil acesso em Marechal Floriano, na região serrana do estado. A vítima teve pés e pescoço amarrados. O suspeito ainda escondeu o corpo com folhas de eucalipto. Gessilane de Andrade estava desaparecido desde o dia 12 de janeiro. Quem identificou onde estava o corpo foi o próprio assassino confesso. O homem de 25 anos havia sido preso no Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro. Ele afirmou para a polícia que o motivo foi uma discussão por causa de uma dívida, mas o delegado acredita que o crime foi premeditado. Segundo a versão do suspeito, o crime teria ocorrido após uma discussão entre eles por causa de dívida. Ocorre que a investigação aponta que o motorista do caminhão que transportou o veículo da vítima para o Rio de Janeiro já havia sido contratado há quase 2 meses, o que indica que o autor já estava premeditando esse crime. As imagens que mostram os últimos momentos do comerciante ainda vivo foram no dia 8 de janeiro. Elas ajudaram a polícia a identificar o suspeito. Ele usa bermuda azul e desce do ponto de ônibus. Logo depois, a vítima aparece de calça vermelha. O encontro entre os dois foi na BR-262 em Marechal Floriano. O suspeito é do Rio de Janeiro e foi para Marechal trabalhar na colheita de eucalipto. Ele fugiu após o crime com o carro da vítima e ainda escondeu o veículo em um caminhão-baú. Pelas imagens é possível perceber que um homem desce do coletivo e se encontra com Gessi no trevo de Paraju, em Marechal Floriano, às margens de 262. Após realizar buscas na residência suspeito, constatou-se que o mesmo havia evadido para o Rio de Janeiro com o veículo da vítima, onde foi alienado pelo valor de R$1.000 a um ferro velho. Foi possível localizá-lo e prendê-lo no dia 8 de fevereiro, um mês após o desaparecimento da vítima. Durante a abordagem no Rio de Janeiro, o autor reagiu à prisão, feriu um dos militares. Olha, o suspeito já está no presídio. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra o militar, durante a prisão, e também o latrocínio. Ainda vai responder por ocultação de cadáver. Crianças ficaram feridas em um acidente entre 2 ônibus escolares em Atílio Viváqua. O acidente aconteceu na comunidade de Independência, na zona rural da cidade. Pelo menos 3 crianças sofreram ferimentos. As vítimas têm 10, 9 e 8 anos de idade. Elas foram socorridas para o hospital do município. Sofreram arranhões, cortes e uma quebrou o nariz. Os ônibus bateram de frente numa curva e um dos veículos ficou bastante danificado. A prefeitura diz que todas as crianças já estão em casa e passam bem. E um homem foi preso após passar pelo cerco eletrônico de Vitória. Ele é suspeito de ser um membro de uma facção criminosa que atua no bairro da Penha e seria o responsável por repassar informações que advogados deveriam levar para os presos. O suspeito, identificado como Lucas Gabriel de Jesus de Oliveira, estava com 2 mulheres e uma criança quando foi preso. A gente conseguiu chegar ao indivíduo a partir da placa do veículo, não tinha nenhum ilícito dentro do veículo, ele estava com a família dele. Contra Lucas Gabriel havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele é acusado de envolvimento com o primeiro comando de Vitória, o PCV.
O mandado de prisão contra Lucas Gabriel foi solicitado pelo Ministério Público. Segundo o relatório da investigação, ele seria o responsável por repassar informações aos advogados do primeiro comando de Vitória, que seriam levadas para os membros que estão presos. O detido foi levado para a Delegacia de Homicídios de Vitória. No mesmo processo em que ele responde, outras 6 pessoas já estão presas. 3 servidores da Sejus foram afastados após a fuga de 8 internos do presídio de Xuri, em Vila Velha. Segundo a Secretaria de Justiça, eles foram afastados após investigações feitas horas após a fuga. 8 detentos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, no complexo de Xuri, conseguiram escapar. A fuga foi constatada no momento da contagem dos internos nas galerias. Eles escaparam pela abertura de ventilação da cela. A Sejus afirma que houve falhas nos procedimentos operacionais e agora será instaurado um inquérito junto à Polícia Civil e também Ministério Público. A Sejus disse que havia uma quantidade suficiente de servidores para garantir a segurança, mesmo com um déficit de vagas na unidade prisional. As buscas pelos foragidos continuam e estão atuando policiais penais, militares também, com apoio do helicóptero, mas até o momento nenhum interno foi recapturado. A seguir, o mistério dos caixões abertos que foram abandonados no meio da rua. A gente já volta. Mais de R$200 mil em mercadorias foram apreendidas pela Receita Federal. A apreensão foi feita em lojas de equipamentos eletrônicos, celular e acessórios, na Glória, em Vila Velha. Fiscais da Receita Federal recolheram 10 sacos com celulares, fones de ouvido, capas, caixas de som. Todos os produtos seriam de origem estrangeira, mas não tinham documentos de comprovação. 10 servidores da Receita, além de policiais militares, participaram da operação. Ninguém foi preso. E atenção, devedores, a CNH e até o passaporte podem ser suspensos quem estiver devendo na praça, viu? A medida foi autorizada pelo STF, mas com ressalvas. Robson tem 27 anos, confessa que está endividado e não gostou de saber que pode ter a carteira de habilitação apreendida. Deus me livre, mas é difícil conquistar ela, perder então por causa de pouca coisa, não dá não. E encontrar quem está no vermelho nas ruas não é difícil. Está endividado ou não? Sim, pouquinho. Mas chegou o nome para o SPC ou será? Sim, já resolvi isso, já negociei com ele, já tá tudo tranquilo agora, graças a Deus. Estamos sempre no vermelho, né, gente? A gente trabalha todo dia para receber no dia e no outro já não tem mais nada. A vida é um ciclo eterno. Mas está devendo? Sempre tem uma continha ou outra que a gente não consegue pagar no final do mês, né? Não tem jeito. Segundo dados da Serasa, o Brasil tem quase 70 milhões de inadimplentes e o valor médio da dívida é de R$4 mil. Os que devem mais são as mulheres com menos de 35 anos e os jovens. E o Supremo Tribunal Federal permitiu que a ordem de apreensão da CNH e do passaporte possa ser utilizada pelo juiz para cumprimento de ordem judicial. A lei, aprovada desde 2015, passou a ser constitucional para alguns casos específicos. O artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, ele já estava em vigência desde 2016 e agora o Supremo Tribunal Federal, provocado por um partido político, decidiu, declarou pela constitucionalidade desse dispositivo, que tem o propósito de que, além daquelas medidas clássicas de cobrança patrimonial, eu tenho uma dívida para receber e vou lá e penhoro um carro, penhoro um imóvel, também podem ser utilizadas outras medidas. Além da CNH e do passaporte, alguns devedores também não vão poder participar de concursos públicos. Mas e os motoristas de táxi, de ônibus, como eles ficam? Segundo os especialistas, quem depende da CNH para o seu próprio sustento não deve ter o documento apreendido. Não basta o simples fato da pessoa estar devendo. Ela tem que ser acionada judicialmente, para o pagamento desse valor, e aí, uma vez esgotadas as medidas clássicas, pode ser requerido pelo credor ao juiz a implementação dessas outras medidas, e se o juiz identificar que, na hipótese em concreto,
a gente tem razoabilidade, proporcionalidade, não fira um direito fundamental, por exemplo, de um motorista de ônibus, de táxi, que depende daquela carteira de habilitação para auferir renda, para viver, para subsistir, aí sim o juiz ele pode determinar essas medidas atípicas de modo a conseguir alcançar uma efetividade, né, da decisão judicial. Agora uma notícia horripilante, hein? Caixões abertos foram encontrados no meio da rua em Colatina. Os 5 caixões de adulto e outros de crianças foram deixados numa área de garagem de um prédio no bairro São Vicente. Imagens de uma câmera já identificaram que seria um homem que teria abandonado esses objetos lá. Ainda não se sabe o motivo nem de onde vieram. A prefeitura diz que vai identificar e notificar a pessoa que fez esse descarte de forma irregular. Para os moradores, o mistério continua. A seguir, bares e hotéis preparados para receber os turistas que vão passar o carnaval aqui no Espírito Santo. Os detalhes no retorno do TN2. Falou em carnaval? Pensou em diversão. Mas tem um setor, gente, que trabalha muito nessa época. É o setor de turismo. Hotéis, bares e restaurantes que se preparam para receber os turistas que chegam para curtir os blocos de rua aqui no Espírito Santo. A média de ocupação nos hotéis é de quase 90% no estado. Kelly é mineira e não conhecia o Espírito Santo. Veio com o marido e os filhos passar o carnaval em Vila Velha. Muito bom, um povo bem acolhedor, gostando demais. Primeira vez que eu venho e for para voltar, eu volto de novo. O marido de Kelly já conhecia o estado. Além das belezas capixabas, ele também elogiou o atendimento ao turista. Retornando aqui para rever os familiares e aproveitando essa paisagem aqui do Espírito Santo muito boa, muito bonita também aqui para a gente poder descansar um pouquinho das férias aí. E uma pesquisa feita pela Secretaria de Turismo do Estado mostra que muitos turistas estão satisfeitos com o atendimento nos bares e restaurantes capixabas. E a expectativa da Federação do Comércio é que o número de pessoas visitando o Espírito Santo neste verão aumente em 80%, isso em relação ao ano passado. No ano passado a gente teve uma circulação de mais de 12 mil turistas em Vitória, uma movimentação na economia na casa de 20 milhões, mais de 5 mil empregos diretos e indiretos criados. Então a nossa expectativa realmente é muito grande para o carnaval desse ano. O carnaval vai acontecer no período correto, agora em fevereiro. Ano passado ele aconteceu em abril, então fora de época a movimentação é menor. O presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes, Rodrigo Vervolete, disse que o setor está otimista para o feriado de carnaval e o período de verão. Nossa expectativa de aumento de 30% no movimento em comparação com o período do ano passado e de casas cheias, pessoas cheias, turistas sendo recebidos aqui no Espírito Santo. Sem restrições para a Covid-19, o Carnaval 2023, segundo a FEComércio, deve movimentar 136 milhões de reais para a receita no turismo capixaba. Reflexo positivo também para o setor hoteleiro. Mais de 80% dos quartos já estão reservados, principalmente no litoral capixaba. Perspectiva também para os contratos temporários. Empregos inicialmente temporários que já estão virando permanentes e a gente espera que isso aumente cada vez mais. E a folia já começou em Cariacica, hein, gente? Olha aí o bloco Piradinho, que levou muita diversão pelos bairros Tucum e Santana. Os foliões saíram do Hospital Estadual de Atenção Clínica com direito a trio elétrico para animar a festa. O bloco é organizado pelos profissionais que trabalham em saúde mental no Centro de Apoio Psicossocial de Mochuara, que funciona no hospital. Os abadás, fantasias e adereços foram feitos pelos próprios pacientes que participaram de toda a preparação e também do desfile. Essa participação no bloco contribui também com uma maior autonomia e socialização dos pacientes, além de muita diversão, né? O desfile já é tradicional, só que não aconteceu nos últimos 2 anos devido à pandemia. Todo mundo tem direito de se divertir, né? Muito bacana, parabéns aí. É isso aí, o TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite. Amanhã tem mais a partir das 7h20. Até lá.